Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula remota, compondo a base curricular do 8º ano. E com isso, dando prosseguimento aos nossos conteúdos, nós chegamos aqui justamente no segundo reinado, não é? Segundo reinado esse que eu estou mencionando, quando é dado o golpe da maioridade, Dom Pedro de Alcântara se passa a ser chamado Dom Pedro II, e aí tem a questão em relação a como será esse desenvolvimento do governo, como esse menino, esse adolescente vai reagir diante da pressão de governar um país gigantesco como o Brasil, cheio de complexidades políticas, sociais e econômicas. Como, de fato, o menino foi muito bem preparado por José Bonifácio. Agora, o menino precisava criar uma experiência administrativa que só viria com o tempo, não é? 14 anos, 7 meses e 21 dias, realmente é um jovenzinho na adolescência, ainda no auge da sua adolescência. E teria realmente que vivenciar determinadas situações políticas, pressões, que ele já imaginou a cabeça desse menino como é que estava diante de tudo isso, toda essa conjuntura política dele sendo, colocado ao poder, sendo antecipado sua maioridade para que a população brasileira, que os brasileiros, que as revoltas diminuíssem, que houvesse um processo de pacificação no país. E o menino assume o poder. No entanto, é bom a gente salientar que existia naquele período dois partidos, né? O Partido Conservador e o Partido Liberal. Os dois partidos apoiaram, naquele primeiro momento, o golpe da maioridade. A Constituição não permitia, de 24, que ele pudesse assumir. Mas houve um arranjo político e foi dado a ele a condição de imperador do Brasil. E com isso vamos observar como seria agora, como vai ser as questões referentes às eleições, as principais medidas de cada ministério, a indicação do ministério, se vai ser um ministério conservador ou vai ser um ministério mais progressista, vai ser um ministério mais liberal. Vamos conhecer todos esses fatores, né? Lembrando ainda que durante o governo de Pedro II, ele vai enfrentar a Revolução Praieira, um movimento que aconteceu em Pernambuco, no ano de 1848, como sendo uma reação, às medidas imperiais que visavam lá aumentar a centralização de governo, e a província de Pernambuco começou a ter um movimento que buscava uma autonomia da província, uma autonomia buscando a sua independência e buscando o processo republicano. Nós vamos detalhar isso também e observar a condição dos gabinetes que serão organizados, a economia brasileira, que vai, a partir da segunda metade do século XIX, ter um investidor, um empreendedor chamado Irineu Evangelista de Souza, ou depois conhecido como Barão de Mauá. Pois bem, convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 250. Lembrando, aliás, 251, desculpe, 251, nosso livro. Lembrando que a questão eleitoral, a formação eleitoral, as características eleitorais brasileiras eram uma vinculação, eram medidas tomadas que não eram muito bem democráticas, não é? Era um voto
restritivo, nem todo mundo podia participar das eleições, não é como hoje o voto é universal, era o chamado voto censitário. Pois bem, na página 251 temos, aos poucos, os políticos conservadores se aproximaram do imperador Dom Pedro II e alertaram que os interesses dos liberais eram estabelecer as mudanças republicanas e provocar o enfraquecimento do império até poderem efetuar um golpe político. Temendo essas possibilidades, Dom Pedro II dissolveu a Câmara em 1841. Veja, o menino acabou de assumir o poder, se vê numa conjuntura política desagradável, querendo os liberais querendo minar o seu poder com mudanças, querendo implementar mudanças republicanas durante esse governo imperial, e fatalmente ele teria que reagir de alguma maneira. Então ele dissolveu, o que é dissolver a Câmara? Ele extinguiu aquela Câmara dos Deputados que foi formada em 1941, quando os liberais haviam sido eleitos em sua maioria. Ele percebeu que a maioria da Câmara estava, não é agora, depois que ele tomou o poder, enquanto ele estava sendo útil para assumir o poder e pacificar o Brasil, os liberais o apoiaram. Mas logo em seguida que ele tomou o poder, Dom Pedro II tomou o poder, ficaram minando, construindo, não é, uma situação negativa, uma construção de ideias de mudanças para a implementação do período do governo republicano no Brasil nesse momento. Então, ele percebendo isso, né, deve ter sido muito aconselhado, eu acredito que não tinha vivência política para isso, foi aconselhado por seus auxiliares, ministros e o Partido Conservador a dissolver, e foi o que ele fez. Prosseguindo, por sinal, as eleições no Brasil, nesse período, foram muito violentas, ficaram conhecidas como eleições do cacete, pois as pessoas eram levadas para votar sob ameaça de serem espancadas ou mortas. E os candidatos de cada grupo político, para que desistissem de suas candidaturas, também eram agredidos. Então, os rivais eram agredidos, pressionados a retirar sua candidatura, e a população também era obrigada a participar da vida política partidária do país. O imperador acabou dissolvendo os ministérios dos irmãos e nomeou, dos irmãos que eu estou falando aqui, Antônio Carlos de Andrada e José Bonifácio. Não é isso? Pois bem. Então, o imperador acabou dissolvendo o Ministério dos Irmãos e nomeou políticos de origem conservadora para os lugares vagos, sendo estes os responsáveis por efetuar mudanças estruturais no Brasil. Pois bem, as principais mudanças propostas pelo Ministério Conservador tinham o objetivo de fortalecer o Império e garantir a manutenção da ordem econômica que protegia a aristocracia agrária brasileira. Dentre as principais medidas, destacaram-se, presta atenção aí, destacaram-se a restauração do Conselho de Estado, que teria funções consultivas junto ao imperador. O poder judiciário passou a ser exercido pelo governo central e não mais pelas províncias, ou seja, a influência das províncias no poder judiciário era muito grande, e agora o governo central toma para si a responsabilidade e vai colocar o poder judiciário próximo do seu governo. A indicação dos oficiais passou a ser de obrigação do imperador. Então, o Estado e o militarismo estão juntos aqui. O exército brasileiro foi fortalecido, mas passou a responder pela defesa das fronteiras nacionais e serviria também para responder aos conflitos externos. A Guarda Nacional, que foi criada lá no período
regencial, tinha a função de fazer a proteção pessoal do imperador, além de intervir em aspectos internos como revoltas e rebeliões. Então, temos aqui mais uma atribuição para a Guarda Nacional, ou seja, a função de fazer a proteção pessoal do imperador. Pessoal. E aqui tem, dentro da página 251, tem um link que menciona sobre as eleições do cacete. As eleições em referência à Câmara dos Deputados. Na primeira eleição para a Câmara dos Deputados, os liberais contrataram, capangas que distribuíram cacetadas, espancando e ameaçando de morte seus adversários políticos e também fraudaram a apuração dos votos. Episódio conhecido como eleições de cacete. Então, por conta dessa fraude eleitoral, dessas situações, né, de pressão, vamos conhecer o episódio dessas eleições do cacete. 252. Após as mudanças estruturais políticas no Brasil, executadas pelo imperador Dom Pedro II, houve dois momentos importantes para a consolidação do império. Um foi conflituoso, sendo considerado o último movimento revolucionário nesse período, a Revolução Praieira, em 1848. E outro foi político, com a introdução do sistema parlamentarista de governo em 1847. Vamos a essa Revolução Praieira, acontecida em Pernambuco. Ela tem contextualização muito forte, o nome Praieira, porque acontece oriundo no centro do Recife, na Rua da Praia, e naquele momento os praieiros, esse nome, esse termo utilizado, naquela época chamado o termo pejorativo praieiro, porque a praia era um local inóspito, de pessoas que não tinham muito o que fazer, negros fugidos, pessoas que tinham problemas com a justiça, todos se refugiavam nas praias. Pois bem, e a praia não tinha essa visão turística como tem hoje, em relação, se comparada com o século XIX. Longe disso. A praia aqui tem um contexto muito de pessoas que moravam ali, eram pessoas marginalizadas, marginalizadas no sentido sociológico da palavra. Viviam à margem da sociedade. Não necessariamente teriam cometido crimes. Todas as medidas, a Revolução Praieira de 48. Todas as medidas tomadas pelo imperador Dom Pedro II tiveram características de aumentar a centralização do poder político, fortalecer o império e garantir a ordem econômica, preservando a força da aristocracia rural. Essas atitudes desagradaram profundamente os liberais defensores da República, principalmente após o imperador ter dissolvido o Senado e a Câmara nas eleições de 41. Tinham maioria liberal. Contrárias a essas medidas, os liberais se organizaram em resistências em 3 províncias: Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. Os liberais mineiros e paulistas foram logo derrotados, enquanto em Pernambuco o movimento seguiu forte, usando concepções socialistas utópicas de Charles Fourier, embora na prática as intenções fossem de lutar por um governo republicano. Olha aí, o governo republicano que surgiu, a ideia lá em 1817, com a Revolução Pernambucana, também chamada de Revolução dos Padres, e aqui, em 1848, também um anseio, o vapor republicano surgindo na capitania, na província de Pernambuco, melhor dizendo. E esse movimento surge com 2 colunas, a coluna do norte, oriundo vindo lá de Goiânia, e a do sul, na região de Serinhaém e Pojuca, até que as 2 colunas pudessem se encontrar no Recife. E alguns bairros foram preparados para o possível confronto com as tropas imperiais. E o governador da província vai ser retirado, a rebelião vai acontecer. Vamos acompanhar os fatos aqui.
Embora esse movimento tenha estourado oficialmente em 48, já vinha se organizando há alguns anos, não é? Um dos principais meios de divulgação de suas ideias foram os jornais, mais especificamente o Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Daí a origem do nome do conflito. O grande objetivo desse movimento era enfraquecer o império atacando as relações econômicas vigentes. Tanto as propriedades privadas, agrárias, quanto o comércio dos portugueses foram alvo dos praieiros. Além disso, o Nordeste passava por uma grave seca que destruiu muitas plantações, causando desemprego e miséria. O governo imperial não tomou atitude alguma, o que desagradou os liberais radicais de Pernambuco. A rebelião estourou devido a um golpe organizado a mando do imperador Dom Pedro II, em 47, contra a província pernambucana. Dois anos antes, os liberais, devido à sua forte comunicação e propaganda, bem como a aliança montada com pequenos proprietários rurais, elegeram como presidente da província Antônio Pinto Chichorro da Gama, que foi deposto em 1848. Os praieiros organizaram, então, uma revolta que se transformou em uma guerra civil em 1848. Mas em 2 anos acabaram derrotados pelas tropas imperiais e seus líderes foram condenados à morte. Aqui no mapa, na página 253, tem aqui falando sobre as zonas de guerrilha na zona da mata, no sul do estado de Pernambuco. O local do estopim da rebelião foi no Recife, e as áreas atingidas, não é? Nós temos aí no Agreste, em Gravatá, em Limoeiro, e inclusive no Sertão, em Flores, em Floresta e Afogados da Engazeira. Pois bem, eu convido vocês para que vocês realizem as atividades que estão na página 255. 255. A questão de número 3 e 4, certo? 3 e 4 para o pessoal do 8º ano. Deu para entender? Pois bem. Continuando aqui. O sistema parlamentarista e o Ministério da Conciliação. O movimento praieiro foi reprimido, não é? 2 anos, guerra civil, a coluna do norte, saindo de Goiânia, a coluna do sul, né, em São Bento do Una, Serinhaém, Ipojuca, Água Preta, se encontrando para cercar o Recife. No entanto, o movimento foi reprimido por forças imperiais e os líderes condenados à morte. Na página 253, temos aqui o processo de continuação. Vamos entender aqui. O sistema parlamentarista e o Ministério da Conciliação. As divergências entre os liberais e conservadores, causadoras de muitos conflitos sociais e políticos, como a própria Revolução Praieira, aumentavam e traziam sérios problemas ao imperador. Cada vez mais, Dom Pedro II buscava fortalecer seu império com o apoio dos conservadores. Por isso, mudou o sistema político para o parlamentarismo. O sistema parlamentar de governo coloca o Senado no mesmo nível do Poder Executivo. Em outras palavras,
a legislação caberia aos parlamentares, enquanto a execução caberia a uma espécie de primeiro-ministro. No Brasil funcionou em formato diferente. O imperador nomeava o gabinete ministerial e também dissolvia, usando do chamado poder moderador, que é justamente o poder imperial que comanda o Brasil de forma centralizada. Então, é o parlamentarismo às avessas, né? Porque no parlamentarismo original, monárquico ou republicano, tanto no parlamentarismo monárquico ou no republicano, o chefe de governo é o primeiro-ministro. E aqui é um primeiro-ministro, mas só de uma peça decorativa na organização política brasileira. Atenção aí. 254. O sistema parlamentarista no Brasil foi organizado em ministérios, cujos membros eram indicados pelo imperador, através do Conselho de Estado, nomeado o primeiro-ministro, o restante seria indicado por este, como se formava um conselho de ministros. A maioria dos gabinetes eram montados pelos conservadores, por estarem próximos e aliados com o imperador. Mesmo assim, alteraram-se no poder os gabinetes conservadores que defendiam a manutenção do regime do sistema escravista, da reforma agrária, da exportação e de um governo centralizado. E os gabinetes liberais que materializavam as ideias de um governo republicano, sem intervenção do Estado na economia e com o uso do trabalho assalariado. Olha aí, uso do trabalho assalariado, os gabinetes liberais que materializavam as ideias de um governo republicano, sem intervenção do Estado. Prosseguindo aí, sabemos que o Partido Liberal era composto por grupos políticos que tinham visões diferentes sobre o sistema político e as relações econômicas desenvolvidas no Brasil. Existiam moderados que, embora não concordassem com o radicalismo da centralização do império, eram proprietários de teses e produções exportadoras, tanto quanto os conservadores. Também existia a ala radical dos liberais, que defendia a todo custo a proclamação da República no Brasil. Olha aí. Então, esse viés republicano, essa ideia republicana, não vai surgir da noite para o dia. Ela tem um embasamento, tem as suas sementes aqui foram jogadas. É preciso que a gente tenha essa noção e faça a interpretação da forma mais correta possível. Deu para entender? Muito cuidado aí. Os liberais moderados se aproximaram dos conservadores para que as constantes discordâncias acabassem, mas, acima de tudo, para evitar que a República fosse instalada, o que seria uma grande ameaça à economia, controlada pela aristocracia rural. Dessa forma, em 1853, foi organizado o chamado Gabinete da Conciliação, que isolou os radicais liberais e fortaleceu o sistema imperial. Então, agora, o objetivo é fortalecer o sistema imperial, com base no poder moderador, e agora evitar que essas ideias republicanas pudessem crescer, pudessem se desenvolver. Deu para entender? Pois bem. Com isso, chegamos a um outro tema muito importante, além da questão política nesse segundo reinado, é a questão econômica. E o Brasil não teria condições de investir muito dinheiro na sua economia para dinamizar a economia brasileira. Foi preciso a presença de um homem de visão que tinha o objetivo de modernizar o Brasil para que o Brasil pudesse, então, se desenvolver. O chamado Barão de Mauá, não é? O Irineu Evangelista recebeu o título de Barão de Mauá. A economia no segundo reinado. Aqui, no link, na página 256, fala um pouco, explicando, dando um perfil, não é,
de Irineu Evangelista de Souza, sem dúvida nenhuma, o maior empresário do século XIX. A ordem econômica e a economia no segundo reinado. A ordem econômica no Brasil, no segundo reinado, manteve as relações de produção agroexportadora com trabalho escravista em grandes extensões de terra. No campo político, o formato de império, com fortalecimentos conservadores, que em sua maioria eram donos dessas propriedades, produtores de bens de consumo, se concretizou. As principais atividades brasileiras nesse período foram a extração da borracha nos seringais. Observem que agora o Brasil diversificou a sua economia. Vamos lá. Extração da borracha nos seringais, o açúcar, que ainda está resistindo, ainda está com força no mercado, na economia. Somente no final do século XIX que esse açúcar vai cair a produção, principalmente em relação ao Nordeste. O algodão, o tabaco, principalmente o café. Agora, na segunda metade do século XIX, o café começa a ganhar destaque, ganhar força, como sendo o principal produto exportador brasileiro. Também no segundo reinado, o Brasil iniciou seu processo de industrialização, fortalecido pelo café, assim como pelos altos investimentos na modernização brasileira, organizada pelo Barão de Mauá, que, inclusive, após a construção de estradas e também de linhas férreas pelo território brasileiro, usadas para escoar a produção de café, investiu ainda mais. 257. Vamos lá. O Barão de Mauá foi um grande investidor e empresário durante o segundo reinado. Talvez o de maior destaque na história imperial do Brasil. Para melhor aproveitar a industrialização brasileira, Mauá foi até a Inglaterra e aprendeu com os ingleses quais eram os produtos mais valorizados que poderiam ser comercializados, não só interna quanto externamente. Um homem de visão que colaborou demais para a economia brasileira durante todo o século XIX. Dessa forma, Mauá trouxe a indústria de velas, curtumes, que são estabelecimentos que são realizados ali, o processo de corte de couro, do couro cru, fundição de ferro e de bronze. Outro campo de investimento que o atraiu foi o bancário. Até então existia apenas o Banco do Brasil, que havia sido criado por Dom João VI, quando chegou ao Brasil em 1808. Mauá criou o Banco Mauá, MacGregor e Companhia, que tem filiais em muitas localidades do mundo, inclusive em Nova York. Foi, sem dúvidas, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico do Brasil do século XIX. Tem um filme que trata sobre ele, Barão de Mauá. Tem um outro subtítulo que agora não está me vindo da cabeça, mas tem um filme brasileiro que trata desse episódio histórico. Aí, na página 258, temos as atividades econômicas, as principais atividades econômicas do Brasil, a seringueira, o açúcar, o algodão, a pecuária crescendo também. E, logo em seguida, nós vamos conhecer a força do café. É importante traduzir, é importante estudar, é importante ter atenção, desculpe, traduzir não, é importante ter atenção ao café e que traduz aqui nesses números aqui da página 259. Então, é importante a gente entender isso, porque no final do século XIX as questões econômicas e políticas estarão muito ligadas, uma próxima da outra. Bem, pessoal, eu acredito que vocês tenham entendido o conteúdo, o processo de evolução do segundo reinado, as questões políticas do menino que assumiu, dissolução do Congresso,
porque ele sabia que se não fizesse isso não iria conseguir governar, as medidas que ele toma, o Partido Conservador e o Partido Liberal, cada um puxando para o seu lado seus interesses, a Revolução Praieira como um ponto, não é, de abolição, mais uma vez germinando as sementes republicanas no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me pergunte pelo aplicativo. Tchau para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.